Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Estou aqui com meu amigo, pastor Juliano Fraga, eu, Wesley José dos Santos. Pastor Juliano Fraga. A paz do Senhor, a você que nos acompanha através das redes sociais, pelos canais do YouTube, que está assistindo essa aula, que Deus lhe abençoe. Como sempre digo, será um tempo de crescimento e mais uma lição da nossa EBD de jovens, que no próximo domingo pela manhã estará aí na sua igreja, nessa preparação para professores de escola bíblica dominical. Tenho certeza que será um material de auxílio, um subsídio teológico, bíblico, às vezes com aspectos culturais, para assim aprimorar melhor a sua aula. Não é isso, pastor Wesley? Com certeza. E o tema de hoje é bastante interessante, pastor Juliano. Interessante. É o primeiro sinal, água em vinho, em João capítulo de número 2, na lição de número 3. Um dos sinais que João relata. Já falamos aqui da peculiaridade de João em tratar alguns milagres de Jesus que não estão descritos nos outros evangelhos. Inclusive, vale a pena aqui a gente já salientar de primeira mão, logo neste começo da aula, alguns irmãos até questionaram se esse seria o primeiro ou não milagre de Jesus, porque muitos comentaristas defendem que são, claro, alguns comentários bíblicos. Decorrer, né? Exato. E a gente vai tratar esse assunto também. Ele seria o primeiro milagre mesmo de Jesus ou não? Tudo isso Fica será... até o final com a gente. Com certeza será tratado. O texto principal, que é o texto áureo, diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Capítulo 2, versículo de número 11. Como nas outras aulas nós sempre falamos já aqui sobre o texto áureo, neste nós não vamos abordar agora, a priori, porque tudo isso está no decorrer do desdobramento da lição. Exatamente. O pastor Silas, que é o comentarista da revista, ele coloca aqui o versículo já dentro do contexto da lição e nós vamos aguardar aqui para o momento adequado. Resumo da lição, diz assim: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que reconhecessem como Redentor, anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Há uma objetividade nos milagres e tudo isso será tratado no decorrer da lição. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, nós não vamos ler, até por conta do tempo, mas você aí, professor ou aluno que nos acompanha, tem a revista em suas mãos, a Bíblia Sagrada, leia aí João capítulo 12, do versículo 1 ao 12, é o texto bíblico, aquilo que nós chamamos comumente de leitura bíblica em classe. Já na introdução tem algo interessante aqui, né, pastor? Sim, com certeza. João capítulo 2, olha só. E aí, na introdução, ele diz: como vimos, na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações. Interessante. O João, ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem esse método específico de alinhar a ideia do 7. É uma característica de João. Como nós dissemos na aula passada, João escreveu o Evangelho de João, escreveu também a primeira, segunda e terceira epístola e o Apocalipse. E no Apocalipse, o João volta a tratar do número 7. No Evangelho de João tem 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações. O eu sou o pão, eu sou a porta, enfim, eu sou a luz. Mas em Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, tem 7 montes, tem 7 declarações de bem-aventuranças, tem os 7 Espíritos de Deus. É já habitual de João tratar essa ideia do 7, que para os biblistas fala exatamente da perfeição de Cristo em sua obra, que terminou a obra da criação no 7º dia. Então o 7 tem essa ideia de perfeição e o João, ele consegue ter essa mente profunda através do Espírito Santo de alinhar essa ideia da perfeição, não só no Evangelho, mas também no livro do Apocalipse. É só uma curiosidade aqui na introdução, claro, a ideia do 7, que volta a ser tratada no livro do Apocalipse. E aqui na introdução tem os sinais que realizou Jesus, claro, visavam fazer com que o reconhecessem como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. O milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro dos 7 sinais, tudo isso aqui na introdução. De que João está narrando, né? De que João está narrando. De que João está narrando aqui no Evangelho de João. E você vai entender por que nós estamos falando que seria o primeiro de que João está narrando. Porque
nós temos um pensamento de que este não seria... Um pouco diferente. Diferente, né? Este não seria o primeiro milagre de Cristo Jesus, mas em tempo estaremos tratando. Primeiro ponto aí da lição, mais que um milagre. O que seria esse mais que um milagre? Olha, completude das Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia, o professor deixa claro aqui que a Bíblia contém 66 livros. Falamos aqui, inclusive, na última aula sobre a questão da divisão da mini-bíblia, né, lá de Isaías. Então a Bíblia ela tem antiga aliança, a velha e a nova aliança, tendo 39 e 27 capítulos respectivamente. Esses livros foram escritos por aproximadamente 40 autores em um período mais ou menos aí de 1400 a 1600 anos. Perfeito. E estes homens de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu gosto do texto de lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz que toda a Escritura, que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação de ninguém, foi inspirada pelo Espírito de Deus, não por homem. Então não foi homem algum que veio aqui e entregou algo para nós, foi o próprio Espírito Santo que trouxe. E o interessante é que a palavra inspiração aí no grego tem a ideia do sopro de Deus, theopneustos, é soprada por Deus. A ideia então que nós temos é que o autor ele tem as suas características peculiares dele. Sim. E isso foi respeitado. Eu acho isso muito interessante. A mente brilhante de Paulo nos serviu para escrever de forma profunda dentro daquilo que ele já conhecia, mas soprado por Deus, pelo Espírito Santo, ele foi inspirado para que tudo isso fosse de forma inerrante e infalível. Agora, tem também o Pedro que não tinha todo o conhecimento de Paulo. Sim. Mas as características de Pedro foram preservadas, como as características de João, de Amós, porque são 40 autores, mas um era pescador, um era boiadeiro, um era médico, como Lucas. Essas características específicas ficaram, mas o Espírito Santo soprou, nos inspirou para que assim registrasse tudo o que Deus quis que ficasse relatado para nós nos dias de hoje. Então nós temos essa inspiração soprada por Deus. A Bíblia não é só um livro inspirado, perfeito, ela também é um livro revelado. Correto. Eu vou dar só um exemplo aqui, até para não se aprofundar nisso, não é o cerne da lição sobre isso. Só para eu acrescentar algo aqui, para não ficar... Por exemplo, o texto de Pedro diz que toda a Escritura, que a Escritura Sagrada, ela não é de particular interpretação. Alguns dizem que Pedro está falando da lei. Tá? E para arrematar isso, então, tem o texto de Paulo. De Paulo a Timóteo. Lá a Timóteo, quando ele diz que toda a Escritura. E ele já acrescenta tudo. É toda. Toda a Escritura, não tem dúvida. A toda teologia a Escritura liberal, completa. Perfeito. Teologia liberal, alguns teólogos alemães, eles que colocaram em mesa que a Bíblia não fosse, então, a palavra de Deus, toda inspirada. Mas que ela continha a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus. Essa teoria cai por terra quando Paulo diz que toda a Escritura cai por terra. Divinamente No entanto, que nós temos alguns teólogos liberais que desacreditam, por exemplo, do livro de Jonas, do livro de Jó, dizendo que aquilo era uma falácia, não foi algo realmente que aconteceu. Então, a Bíblia, fica bem claro aqui, é a palavra de Deus. Perfeito. Essa lição é dos adultos, sobre a inerrância da Bíblia, até por isso nós não vamos nos ater muito. Exato. Agora, inspirada é completamente diferente da teoria do ditado. A teoria do ditado é que alguns acreditavam que a Bíblia foi ditada. Deus ditou e o autor escreveu. Não, não foi isso. Também não é, como o pastor Wesley bem colocou aqui com muita propriedade, ela não é parcial. Algumas partes inspiradas, outras não. Ela é toda inspirada e é a palavra de Deus. Ela é verbal e plenária. Perfeito. É plena, inspirada pelo Espírito Santo. Então, fica aqui este primeiro ponto aqui, a completude das Escrituras e que os milagres que foram registrados em João, eles foram registrados de forma específica. Teve muitos. E o João poderia ter registrado. Claro. Mas o Espírito Santo, ele induziu João a escrever aqueles que realmente eram necessários para algum propósito. E aí nós vamos tratar desse propósito mais à frente. E é interessante que João fala, teve tantos que não caberiam em todos os livros deste mundo, não caberia. O que nós temos, então, é suficiente. Perfeito. É suficiente. Perfeito.
E o segundo item aí desse primeiro tópico diz assim: um sinal específico, a inspiração plenária e verbal da Escritura faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatório. É o que você acabou de falar. Exato. Deus sabe exatamente qual seja o propósito pelo qual aqueles sinais que João narrou estão ali. Geralmente, nós temos a tendência daqueles que esmeram ao estudo, isso é muito importante estudar, mas fica aqui a dica para aqueles que leem o texto bíblico entender qual era o propósito central do texto. Por exemplo, alguns vão dizer, olha, a Bíblia ela tem erros, porque certo momento o Marcos cita, por exemplo, que tinha 2 endemoniados e Mateus cita 1, ou Lucas cita 1, Mateus cita 2. Na verdade, o Marcos não foi discípulo, o Lucas também não. Nós temos aí o Mateus como discípulo e o João. Correto. Mas até o Lucas e o Marcos, o registro também foi inspirado pelo Espírito Santo. E a ideia central não era destacar se era 1 ou 2. E é claro que teve, Pastor, 2. Ainda que Lucas ele deixa bem claro no seu tratado que ele faz pesquisas e questiona pessoas. É isso. Mesmo tendo toda essa pesquisa, esse trabalho, vamos dizer assim, de acadêmico que Lucas faz, é inspirado pelo Espírito Santo. É inspirado, quando ele registra, ele é inspirado pelo Espírito Santo a registrar exatamente como Deus quer. Perfeito. E a ideia de Lucas citar 1, Mateus citar 2, ou Marcos, o que eu quero dizer é, se nós estivéssemos dentro de uma sala em 4 ou 5 pessoas e passasse 30 ou 35 anos depois e eu pedisse para cada um registrar aquele momento, cada um iria registrar de forma mais metódica aquilo que aconteceu, mais detalhista, talvez Lucas por ele ser médico, mas o Mateus ele não citaria algumas coisas que Lucas escreveu. Mas isso não quer dizer que os dois não estiveram no mesmo momento. Estou dando um exemplo aqui de Lucas e Mateus, mas sabendo que o Lucas não era discípulo. O que eu quero trazer aqui à tona é, o registro ele é inspirado, o momento eles vivenciaram. Um colocar que eram 2, o outro colocar que é 1, esse não é o centro. O centro é que Jesus curou. Perfeito. Um detalha mais, o outro não. Isto não traz descrédito à palavra de Deus. O que nós temos é uma errônea interpretação nossa no texto bíblico, e aí isso não vai gerar que a Bíblia ela tem erros. A Bíblia não contém erros. Onde tem erros pode ser na minha interpretação, na sua interpretação, ou daquele que está nos assistindo. A Bíblia, ela não contém erros. E às vezes você tem que recorrer ao grego, ao hebraico, por exemplo. Deus se arrependeu. E aí Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia, então, ela está agora em descrédito por conta disso. A Bíblia se contradiz? Não. O recurso agora é o linguístico. O que quer dizer a palavra hebraica em Gênesis, por exemplo, 6? Ali é nahan, o arrependimento. Claro. No hebraico tem várias camadas de arrependimento. Mas a palavra ali em hebraico, ela lastimou, entristeceu. Ou seja, então Deus não se arrepende. Ele se entristece, ainda que seja um recurso de linguagem, uma figura de linguagem que nós chamamos dentro da hermenêutica de antropopatismo, dar a Deus sentimentos humanos, ou antropomorfismo, dar a Deus figuras humanas. Então a Bíblia, de forma nenhuma, ela contém erros. O que tem erros é a interpretação humana sobre ela ou coisas do tipo. Maravilhoso. Depois dessa explanação aí, você vai ter argumento para tratar com seus alunos? É porque geralmente o aluno pergunta. Sim. Em um momento Jesus está entrando em Jericó e no outro parece que ele está saindo. Sim, é verdade. Precisa saber quantas Jericós tinham. O ponto de vista do observador. Sim. Isso é muito importante. Um cientista poderia dizer, não precisa nem um cientista ou alguém olhar para o texto em Josué 10 e dizer, o sol não para. É perfeito. E a Bíblia diz que o sol parou. Então a Bíblia agora, ela se contradiz? Não. Era a perspectiva dele. Do observador. Exatamente. De quem está olhando. Ele tinha o conhecimento científico para dizer que a Terra tinha o movimento de rotação. Exato. Naquele momento. Então, para ele, olhou para o sol está parado. E nós falamos assim. Exato. O sol nasceu. Perfeito. E o sol nasce. O sol se pôs. Ele está sempre lá. Exato. E
essas características Deus preservou. A própria Bíblia, o ocaso do sol, na verdade não tem o ocaso do sol. O sol está sempre lá. Mas é a figura que nós utilizamos para dizer que o sol nasceu e o sol se pôs. Na verdade, a Terra faz o movimento. Isso se dá perfeito. Do ponto de vista do observador. Correto. Outro ponto, o sol só foi criado no 4º dia. A planta no 3º. O efeito da fotossíntese necessita do sol. E aí? Nós temos um Deus. Claro. No 1º, no 2º e no 3º dia da criação, que preserva todas as coisas. Sim. Então o aluno precisa compreender a Bíblia como um todo, por isso é importante ler, estudar, porque a Bíblia não contém erros, o que tem erros é a nossa interpretação, e nós temos que procurar qual? Se é linguístico, se é uma má interpretação do texto mesmo, Sim. não entendemos direito, enfim. Mas a regra básica da Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma. Isso aí é fundamental. Ponto. A partir daí, buscar todos os meios possíveis para te auxiliar nessa interpretação. Exegese, os termos técnicos que nós temos aí. Um sinal específico. Então, já entendemos aqui. Sim. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico. Seja quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa, em comparação com os demais evangelistas. O João, ele tem realmente essa distinção dos demais, porque o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus, falamos isso na aula passada. Sim. E os sinais, eles são específicos. Sim, e eu acho interessante que tem 3 palavras gregas aqui utilizadas para os sinais. Por exemplo, o dynamos. O dynamos, ou dunamis, né, na verdade, a expressão, quer dizer que é um tipo de manifestação de poder, só que não é utilizado no livro de João. Também temos o teros, que significa maravilhas, também manifestação de milagres, que está escrito em João 4,48. Mas só é utilizado uma vez. A palavra que mais João utiliza é exatamente a semeion, que é sinais. Que sinais são esses? Por isso que ele diz mais que um sinal. Porque muitas vezes nós estamos pensando apenas no milagre em si. Eu até fiz um rascunho aqui que o próprio propósito do Evangelho de João é engrandecer Deus, é demonstrar Deus. Eu marquei aqui um texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. No versículo 30, João diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Olha o 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito principal é mostrar Deus presente ali, é o João 1, é o verbo que se fez carne, demonstrar Deus ali. Então, a milagre é intrinsecamente ligado com Deus. Pensamos no milagre, não tem como falar em milagre sem falar de Deus. Então, Jesus Cristo está demonstrando Deus presente ali para demonstrar que o Filho do Homem, o Deus presente, está ali e opera maravilhas, sinais no meio do povo. Então, quando nós pensamos nesses sinais, Jesus Cristo está operando para que o nome do Pai, todo o Criador, seja glorificado. E o João, então, ele registra isso de forma específica. Já para transmitir a ideia de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Este é o enviado, este é o Filho de Deus, o Mashiach. Está sempre reforçando a ideia do primeiro capítulo, desde o início. Você que é professor, pode pautar isso em sua aula. O milagre, ele tem propósitos. A igreja primitiva fazia milagres, falamos disso em aulas anteriores. Se você não assistiu, assista, porque é um complemento das outras aulas que irão vir. Não é porque a terceira aula, que é a 1 e a 2, não vai lhe auxiliar para as demais. E nós temos a igreja primitiva, quando fazia um milagre em nome de Jesus, abria as portas para a palavra. O milagre não é para ostentação, o milagre não é para a autopromoção daquele que executa, mas é para glorificar o nome de Deus e para abrir as portas da palavra. Isso em Atos, a igreja. Quanto a João, especificamente, ele detalha 7 milagres que apontam que Jesus é Deus. Perfeito. O que eu quero aqui enfatizar é sobre sinal.
O que é o sinal? O sinal não é um fim em si mesmo. Se nós chegarmos em uma região e tiver ali um sinal indicando que há uma lanchonete ao lado, a lanchonete é um fim em si mesmo. O sinal não. O sinal apenas nos leva ao lugar que nós queremos. O sinal, o milagre, não é um fim em si mesmo. O que João quer dizer é que este sinal é para apontar exatamente o cerne de onde João quer que o leitor chegue, que Jesus é o Filho de Deus. Então guarde isso, o sinal não é um fim em si mesmo, mas Jesus é Deus. É isso que João tem com a ideia do sinal. E aí vamos partir aqui para o tópico 1, subtópico 3, a divindade sendo revelada. É exatamente o que eu disse agora. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion ou semeion, e como marca, né, prova, indicação que distingue uma pessoa. É o que João quer fazer. Distinguir, por exemplo, Jesus dos outros falsos profetas que vieram antes de Jesus. Quando Jesus veio, em João 10 há um registro. Palavras de Jesus, abre aspas. Aqueles que vieram antes de mim são todos ladrões e salteadores. Quem são eles? Falsos profetas. 1050 falsos profetas se levantaram em Jerusalém antes de Jesus. Só na região de Nazaré, a pequena Nazaré, 72 falsos cristos ou falsos profetas se levantaram. O que Jesus queria dizer é, esses que vieram aí com alguns tipos de sinais para si mesmo, estes não é o Messias prometido. O Messias prometido não é aquele que veio para roubar, matar e destruir, e alguns vão dizer que é Satanás. Esse texto nada tem a ver com Satanás. Quem veio para matar, roubar e destruir eram os falsos profetas, que fazem isso hoje. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O que João quer fazer é distinguir Jesus de todos os falsos, e que os sinais que Jesus opera é exatamente revelar a sua divindade. Perfeito. Ele como Deus na terra, presente conosco. Pastor Wesley, aproveitando aqui, ouvi na região do Nordeste o Padre Cicinho. Ele foi muito relevante dentro do catolicismo romano, a cultura da região, enfim. Após a sua morte, começaram a escrever algumas lendas a respeito dele. Sinais de pessoas que tocaram e foram curadas, que tocaram na foto e foram curadas, isso não é verdade. Os milagres de Jesus relatados, eles são autenticados por pessoas, testemunhas oculares que viram, que andaram com Jesus. Aonde eu quero chegar é que os milagres de Jesus e sua autenticidade foram escritos e testemunhados por pessoas que, por ver estes milagres, morreriam por este Jesus. Correto. Perderiam a cabeça por este Jesus. Para defender a veracidade. O que nenhum faria por este padre que passou. Sim. E é isso que distingue. Nós temos, por exemplo, pessoas morrendo para dizer, foi verdade. Sim. Eu morro pela verdade porque eu vi. Com a história dos mártires. Exato. Eu vi com os meus olhos. E isso é muito importante também, ter esse registro aqui. Fantástico. Tem algo aqui interessante que eu gostaria de... Agora é prática, mas quando Jesus Cristo opera o milagre aqui, nós vamos entrar aqui na narrativa do texto em Caná da Galileia, e Jesus Cristo vai operar esse milagre. É muito além de um milagre. Eu gosto disso aqui porque é o seguinte, nós pensamos Jesus Cristo operando em milagres, nós estamos falando do primeiro milagre em Caná da Galileia, ele está numa festa. Normalmente a gente pensa em milagre no pior momento da vida da pessoa. No momento que a pessoa está triste, no momento que a pessoa está angustiada. E Jesus Cristo, ele tem prazer também de satisfazer as pessoas. Veja, olha friamente o milagre de Jesus aqui em Caná da Galileia. Que relevância teria isso, espiritualmente, falando para aquele contexto ali? Ele não está curando alguém de uma enfermidade. Ele não está abrindo uma porta para alguém que está no desespero. Poxa, ele está aumentando a alegria do povo. Ele não está entrando pelas portas do vilarejo de Naim. Perfeito. Em um dia de enterro. Exatamente. Ou na casa de Jair, um dia de luto. Perfeito. Está numa festa. Não está sendo confrontado com uma mulher que está há 12 anos
desesperada com com fluxo de sangue. Não, ele está entrando numa casa cheia de festa, as pessoas alegres. E que nem entrou para fazer milagre. Exatamente. Apesar de ser onisciente, sabia que iria fazer. Justamente aí que eu quero chegar. Jesus Cristo, ele também tem prazer em satisfazer a alegria daqueles que o seguem, daqueles que estão em volta dele. Então, o nosso Cristo não está só para socorrer no momento de desespero, de angústia. No momento de alegria, ele também está disponível. E faz milagres. Isso é muito importante. Guarde aí, dá para colocar isso em sua aula e enriquecer o conteúdo para os alunos, que todas estas aulas não tenha somente um teor teológico, acadêmico, mas prático. Claro. É isso que faz toda a diferença. Eu acredito que são estas questões práticas. Perfeito. Então vamos prosseguir? Vamos lá. Tópico 2, a narrativa e seu contexto. E Caná da Galileia. Para que os irmãos entendam, Caná da Galileia ficava mais ou menos assim, a uns 12 quilômetros do norte de Nazaré. Era uma vila pequena, assim como Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quanto mais a 12 quilômetros em Caná da Galileia. Mas não importa o lugar, assim como justamente se é festa ou luto, seja em um grande palácio ou seja em um vilarejo, Jesus está pronto para intervir. Exatamente. Eu creio também assim. E dentre, olha só, ele continua dizendo aqui, dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la de outra Caná. Terra do próprio Natanael, que diz essa célebre frase Exato. Que o senhor acaba de citar. Nesse momento, segundo tópico aqui, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse primeiro? Não, faltou o vinho. Só a questão do milagre é um paralelo somente, né? Assim como nós temos o paralelo de José com Jesus. Sim. A Bíblia traz esses paralelos. Verdade. Que nós chamamos de tipologia. Por exemplo, o José, ele era o filho predileto e amado do pai, teve suas vestes rasgadas, foi vendido, foi preso, desceu para o Egito, foi caluniado, julgado injustamente, mas governou sobre as trevas do Egito e colocou seus irmãos pecadores com ele à mesa, chorou por eles e os serviu. Sim. Nessa história, então, nós somos os irmãos de José. Perfeito. O José é Cristo. No paralelo com Moisés, é interessante, não vou tomar tempo para ficar fazendo este paralelo também com Moisés, mas o Moisés, ele transforma a água em sangue e o Jesus transforma a água em vinho. Fica a dica, se quiser fazer um paralelo com Moisés, você tem um campo vasto aí para trabalhar. Faltou vinho. Um incidente inesperado na festa. Exatamente. Pela cultura judaica, o vinho era tudo. Era tudo. Imagina, um casamento. Você está num casamento. O casamento durava o quê? 7 dias? 7 dias. 7 dias. Se fosse muito boa a festa, até 14. Tá vendo? Dependendo do bolso. Mais ou menos por aí. A festa muito boa. Então, 7, 14 dias duraria uma festa. Uma festa em grande proporção. Imagina quantos convidados não viriam. Entram, saem. Perfeito. Danças, cerimônias, alimentação, exato, tudo. Uma festa desse tamanho, normalmente o anfitrião está preparado, então ele sabe quantas pessoas virão, ele se organiza. Você não vai fazer uma festa, convidar determinadas pessoas e não ter o que servir. Com certeza. Mas por algum motivo nessa festa acabou ali o vinho. Faltando. Será que não é porque Jesus chegou e trouxe todos os discípulos? Eu vou entrar nesse detalhe, não. Não estavam esperando tantos convidados assim, né? Mas segundo alguns escritores, como a mãe de Jesus era amiga da família, e provavelmente nesse período o pai de Jesus já não existia, já estava falecido, José, né? certo. José já estava falecido, se convida Maria e Jesus. E como ele era apresentado como rabi, como mestre, automaticamente seus discípulos o acompanhavam onde ele estava. Então, se os discípulos vêm e bebem, não é à toa que os fariseus chamam eles de beberrão, né? Então, se chega os discípulos, faltaria. Tá certo. Vamos lá. Mas faltou o vinho aqui. Faltou o vinho. Alguns trazem uma simbologia do vinho com alegria. Sim. E aí vem a mente de pregador. Exato. Faltou alegria. E Jesus, ele pode trazer isso para dentro da casa. É possível, mesmo em um dia de festa, algo não estar completo. E Jesus, ele completa. E aí, nesse tópico 2, subtópico 2, então temos faltando o vinho. E a falta do vinho levou a mãe
de Jesus a procurá-lo numa indicação que esperava dele uma solução para o problema. Ela sabia quem ele era. Claro. Uma pergunta teológica, pastor Wesley, é que as pessoas perguntam isso e pode ser que lhe pergunte em sala de aula. Nós temos o registro do nascimento de Jesus. Sim. Depois nós temos Jesus com 12 anos. Mas lá em Lucas, pastor, quando Gabriel fala, ele já diz quem seria Jesus. Exato. E aí alguém poderia perguntar, Jesus nasceu, depois ele é apresentado na Bíblia em Lucas, com 12 anos, ensinando os doutores. Depois, Jesus só aparece aos 30 anos. Perfeito. Neste período de Jesus até os 12 anos, ou dos 12 aos 30, Jesus sabia quem ele era? Essa pergunta Sim. é feita. Claro que ele sabia. Claro. Até porque, com 12 anos de idade... Ele já estava com autoridade. E respondeu, estou cuidando das coisas do meu pai. Perfeito. Então, Jesus sabia quem ele era. E Maria já sabia porque antes dele nascer, já tinha bem sido colocado pelo Senhor, olha, o que vai nascer de ti é o Filho de Deus. Perfeito. E esse é o Salvador da humanidade. Maria sabia. Então, ela foi até Jesus. A questão é, quando Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? Jesus está destratando a mãe? Não. Jesus Cristo não está destratando a mãe dele ali naquele momento. Ele está simplesmente deixando claro que é um costume da época. Culturalmente, era uma maneira de mulher, mesmo sendo a mãe. Perfeito. E também para demonstrar que havia ali também a questão. Você sabe quem sou eu, fisicamente, seu filho, mas estou aqui por um propósito, para cumprir os desígnios do meu pai. Então, neste momento, Jesus Cristo só, vamos dizer assim, grosso modo, eu não tenho que fazer exatamente o que você está pedindo ou determinando que eu faça. Em minha natureza humana, tu é minha mãe. Perfeito. Mas tu sabe que eu sou Deus e não é você que ordena. Nós respeitamos Maria, mas adoramos Jesus, ele é Deus. Exatamente. Então não é ela que ordena ele. Aliás, é ele que vai ordenar na festa, faça o que eu digo. Exato. Então a ideia de mulher, o que eu tenho contigo, não está destratando. Não é falta de educação. É uma cultura. Não é desonra a Maria, não. E no grego, nos dá também essa possibilidade, no grego, a ideia, o que eu tenho contigo, o que nós temos com isso. Sim. O que eu e você, mãe, temos a ver com o que está acontecendo, a falta do vinho. Nós não temos nada com isso. E não é chegada a minha hora. Sim. O que já emendando aqui a expectativa de Maria, para continuar nessa linha de raciocínio, o que nós temos com isso? Poxa, veja, Maria, ela é uma convidada especial. Ela está ali, conhece a família, está naquele lugar. Ela observa que faltou. Ninguém veio pedir para Maria. Eu gostei até que o professor aqui, no final do tópico, ele coloca que não há aqui intercessão alguma, porque, infelizmente, a Igreja Católica coloca que a Maria é a intercessora, né? Aquela que intercede pelos fiéis. Na verdade, não tem margem bíblica para isso. Inclusive, Afonso Liguori, em seus livros do catolicismo, ele cita que não há outro meio para se chegar a Deus se não for primeiro por Maria. Ele coloca Maria à frente de Jesus. Respeitamos a mulher Maria, mas adorado é Jesus. Inclusive, Paulo vai dizer em Romanos 3,23, todos pecaram. E Maria está nivelada neste todos pecaram. E a expressão, quando Gabriel aparece, salve agraciada, no grego haristos, significa você foi alcançada. Perfeito. Agraciada, você necessitava de graça. Necessitava de ser alcançada como pela graça. Como eu e você fomos alcançados pela graça. Por ser pecadores. Perfeito. Sabemos o papel que Maria assume como mãe de Jesus, uma mulher de destaque, com lições, uma piedosa mulher, mas pecadora. Claro, com certeza. Então ela observa a necessidade local. Como uma mulher que estava ali, conhecia a família, está na festa, observando, identificou, conhece o filho que tem. Conhece o filho. Ela, o que ela faz? Vai procurar. Procura Jesus e ela tem uma expectativa, claro, porque ela sabe que o filho poderia sim trazer uma solução para aquela ocasião. E Jesus trouxe. Trouxe. No tópico 3, ele traz então o bom vinho. Então aqui descaracterizando a ideia de mulher
que tem o eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, não é um destrato, no grego e culturalmente já foi aqui detalhado. E aí nós temos o bom vinho, uma mensagem a Israel. Israel na Bíblia, ele é tratado como a vinha. Isaías 5 tem essa ideia, né? Israel ser a vinha de Deus. E temos a ideia do vinho na Bíblia também, como colocado aqui, olha só. Amorosamente plantada e protegida por Deus, havia chegado o tempo que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas, como foi citado aqui. E depois Paulo vai tratar de Romanos 11, Romanos 9, passado de Israel, Romanos 10, o presente de Israel, e Romanos 11, o futuro de Israel. Israel será salvo em seu futuro, claro, terão que crer em Cristo Jesus, mas no momento agora, na dispensação da graça, o judeu que se converte a Cristo, ele é salvo. Mas Deus tem dois povos, Deus tem um povo redimido, mas Deus tem um outro povo instrumento. E este povo instrumento que é Israel, Deus ainda tem um tratar aqui pelas palavras de Paulo. Mas isso é uma outra história, claro. Não tem a ver com a expectativa aqui de João. Alguma coisa aqui, pastor, sobre Jesus o bom Cristo vinho? É o bom vinho. Ele é o bom vinho que veio e hoje não está disposto apenas para Israel. Ele trazendo o novo. Todos, perfeito. Ele está para todos os gentios, para todos nós. É isso. Vamos lá. Israel tinha um ofício, podemos dizer 3 teologicamente da cristologia. Lendo Êxodo 19, ali no versículo 5 e 6, leia, você que tem sua Bíblia, dê um pause aí, abra sua Bíblia, leia o texto. Israel, ele era uma nação sacerdotal e real, teria um rei e uma nação santa com um rei, ela é real, tem um ofício real e um ofício sacerdotal, e tinha profetas. Correto. Israel, ele falha nessa missão e vem Cristo e cumpre esses 3 ofícios. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, no versículo 24 ali. Nós temos Apocalipse 19, versículo 16, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ele em Deuteronômio 18, ele é anunciado pelo Moisés como o maior dos profetas que haveria de vir, ele é o maior dos profetas. Quando Jesus sobe assunto ao céu e desce o Consolador, a igreja tem que cumprir esses 3 ofícios. 1 Pedro 2,9, uma nação santa, sacerdócio real, 2 ofícios, sacerdotes e reis da linhagem real, irmãos de Jesus, filhos de Deus, e uma voz profética para anunciar aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel tinha esses 3 ofícios, Cristo cumpre como novo que chegou, perfeito. Mas ele sobe assunto aos céus, mas deixa a igreja incumbida a esses 3 ofícios. O que fazer quando o vinho acaba? Seguir a Cristo. Não existe outra maneira. Acabou o vinho, procurar Jesus. Acabou a alegria, como diz alguns pregadores, procurar Jesus. E fazer tudo quanto ele disser. Quanto ele disser. E Maria obedeceu. Então, um negócio interessante aqui. Imagina só, uma festa de 7 a 14 dias, como nós dissemos aqui. João diz que cada talha eram 6 talhas de água, de pedra. Essas talhas de pedra serviriam para conservar tanto a pureza quanto a temperatura da água, né? E agora, cada metreta ali são 25 litros de água. Poderia chegar até 40, mas especificamente o normal era 25. 25. Se fizermos uma conta aí rápida, não precisa ser o Pitágoras. Mas 450 litros. E essas, olha só, na cultura judaica, eles tinham ali aquele hábito de se lavar. O tempo todo eles estavam se higienizando, lavando as mãos. Era cultural eles tomarem ali, lavarem suas mãos, lavarem seus pés. E os noivos, a cada rituais também, estavam se lavando. Pessoas que chegavam e saíam, não é à toa que diz que as talhas estavam vazias. Então, as talhas que ali estavam, aquela água, tinha um propósito. Tinha um propósito. Dentro ali de Israel é para a purificação. Perfeito. Se lavar para estar na festa. Exato, as águas que ali estavam tinham um propósito. Fica bom para os alunos que perguntarem para o professor. Por que tem 6 talhas ali? Dentro de uma casa. Dentro de uma casa. É como se fosse um poço de água. Exato, porque artesanal. Uma seria necessário para a família, mas agora está numa festa, então tem 6. Tem 6. Então, dentro disso aqui, está sendo usada as águas. As águas estão sendo usadas. Para purificação. Então, não é à toa que Jesus Cristo precisa mandar encher. Imagina esses Muita servos. Água. Muita água. O questionamento dos servos, pastor, pôr água nas talhas. Faça o que eu disser.
Obedecer é comigo. Perfeito. O fazer é com ele. Exato. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então, Bate nas águas. Bater no cajado nas águas? Sim. O abrir o mar é comigo. O sinal, O obedecer é com ele. demonstra Deus, poder. Toca a buzina. São coisas insignificantes. Cajado, você falou de Moisés. buzina. Os milagres de Deus no Egito para o povo foi para mostrar quem era Deus. Tem propósitos. Aqui é a mesma coisa em João. É para mostrar Deus, Jesus Deus. Sim. Aquele que transforma. Perfeito. Não só água em vinho, Exato. mas toda a transformação. Uhum. Isso é muito importante. O aluno que perguntar para o professor o que é metreta é tipo uma ânfora. É um recipiente que se coloca água. Sim. Tá? Porque a palavra As metreta medidas. pode causar aí um desconforto. O que é metreta? Bom, metreta é uma ânfora ou um recipiente Que pra tinha determinada colocar medida, água. né? Quando Jesus fala para Pedro lançar a rede do lado direito, é obedecer, mesmo que foge da lógica. Sim. No entanto que Jesus ele pode usar o sobrenatural para o natural, ou ele pode usar o natural para algo sobrenatural. Cientificamente, essa questão aqui, na água nós temos dois elementos que são átomos. Sim. E dentro da composição água, nós temos elementos como oxigênio e hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que precisaria para que a água se tornasse em vinho? Os elementos do vinho é nitrogênio, carbono e uma série de outros elementos. Jesus precisaria ali na festa de um reator atômico com uma aceleração termonuclear. Uau! Vou falar igual o reverendo Eber. Uau! Ele precisaria disso para aquilo que nós conhecemos como fissão e fusão. Para que tudo isso acontecesse, era necessário arrebentar os átomos da água para que separasse assim prótons, nêutrons e elétrons, para depois reestruturá-los novamente, para haver uma composição aí de nitrogênio, carbono e tudo que tem no vinho. Meu Deus, Jesus Cristo. Não é só isso, necessitaria de uma fonte de energia que foge da capacidade humana mundial. 12 bilhões de estrelas gerando energia é o que precisaria toda essa energia para essa fusão e fissão. Uau! Mas para Deus, essa energia Para Deus é dizer haja luz. Perfeito. Para Deus nada. Quando entra ciência, Deus ele está em primeiro lugar, porque lembra, o senhor falou isso, não tem nada a ver com a aula, mas quando o Filipe está a caminho e ele encontra ali o eunuco e ele evangeliza, pergunta para ele o que é que você entende o que lê, e daqui a pouco que ele termina de evangelizar, ele é subtraído daqui. Atos 8:39. Perfeito. Arrebatado. Ele é arrebatado. Do deserto de Gaza para Azoto. Você entende isso? O que o senhor falou foi tão assim maravilhoso. Olha o poder de Deus. Quando nós estudamos sobre as placas, as plataformas, só é possível dobrar as plataformas quando estuda lá a questão de buraco de minhoca para passar de um canto para cair em uma outra galáxia. Foi exatamente o que Deus fez. Dobrou as plataformas do universo para conseguir que o Filipe saísse daqui para aparecer do outro lado. Mas isso é possível? Naturalmente falando, não. Isso que o senhor falou, exato, impossível para o homem. Na lei da gravidade, o machado flutuar. Jamais. História da carochinha. Teríamos uma boa aula sobre essas coisas, né? Puxa. Coisa maravilhosa. Teríamos que ter um cientista aqui. Bom, falamos sobre a expectativa de Maria, o bom vinho, quando o vinho acaba. E aqui no tópico 3, subtópico 3, enchei-vos do Espírito. Vamos lá, pastor Wesley. Ao falarmos sobre o vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas quanto aos perigos das bebidas embriagantes. São muitas discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, se ele é fermentado ou não. Certo jovem disse assim numa sala de aula: o vinho que Jesus bebeu, ele continha fermento? Não tinha naquele tempo bebida
o que nós temos hoje, industrialmente falando, um método de preservar para que não fermentasse. Exato. O vinho fermentava. Claro. Era possível que o vinho contesse fermento. Aí ele disse assim, então eu posso beber. Eu disse, mas você é seguidor de Jesus? Ele disse, eu sigo Jesus. Eu falei, então Jesus disse que não beberia mais do fruto da vide. Pronto. E quando Paulo fala ali em Efésios capítulo 5, pastor, vou deixar aqui uma pergunta. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A gente sabe que ali havia aquele culto de adoração a Dionísio. Sim. E a ingestão de álcool era um incentivo enorme para o pessoal chegar ao frenesi e tal. Então Paulo precisa combater isso. Tinha orgias, Perfeito. até Afrodite, Diana, Exato. tinha tudo isso. Então, ali naquele momento, Paulo combatendo esse exagero. Exato. Perfeito. Nós temos textos, Provérbios, por exemplo, trazendo reprimendas. Esse texto de Paulo, inclusive uma repetição de Provérbios, Sim. né? Que ele vem falar a respeito disso. Agora, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Tá aí. Uma vez que eu vou me embriagar, vou me... Há contenda. Há contenda. O Salomão chega a dizer que uma pessoa que se embriaga é picado por uma cobra e não sabe nem por que foi picado. Exato. Ou de onde veio. O que quer dizer é que ele perde completamente a noção, a vigilância e muitos exemplos de pessoas na Bíblia que caíram e tiveram consequências por conta do vinho. O Noé é um exemplo disso. Correto. Agora, algo também cultural, e é muito importante a gente entender a cultura da época, porque é um abismo cultural com o que nós vivemos hoje. Paulo dizendo que o líder ali, o episcopado, não seja dado ao vinho. E também vai dizer para Timóteo colocar vinho ali com água por causa das dores estomacais. Duas coisas eu quero pontuar. Primeiro, hoje nós temos remédios para dores de estômago. Exatamente. Naquele tempo não havia. E quando diz colocar um pouco de vinho na água, não significa beber uma taça de vinho. Exato. Era muita água para gotas de vinho, para dores estomacais, algo objetivo. Então nós não devemos nos embriagar, mas encher-nos do Espírito Santo. Está cientificamente comprovado que isso faz nos perder faculdades importantíssimas, por exemplo, como reflexo. O reflexo. Uma pessoa que se embriaga e pega no volante, já está comprovado o tamanho do estrago. Então, a mesma coisa no nosso sentido espiritual. Eu perco os meus reflexos espirituais. A minha defesa fica fragilizada com os ataques. E nós que somos recomendados por Jesus, que devemos ter a vigilância, vigiai. Exato. Isso na Bíblia é sempre enfatizado. E Paulo dizendo que o dia dia do Senhor, da oração ainda. o dia do Senhor virá A como um vigilância. ladrão. Há uma vigilância. O Senhor virá como um ladrão. Há uma vigilância. Vigiai e orai. E o vinho, ele é, como diz aqui, escarnecedor por Salomão, e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no seu fim morderá como uma cobra, como um basilisco picará. Provérbios 23, 31 e 32. E aqui nós chegamos aí numa conclusão desta aula, e foi muito importante o comentarista do pastor Silas, até porque é uma lição a jovens, e hoje nós temos muitos pastores beberrões nas redes sociais, dizendo que pode beber, que não há problema nenhum. Infelizmente. Enquanto nós estamos deixando de buscar o batismo com o Espírito Santo para jovens, nós estamos deixando de buscar os dons do Espírito Santo, inclusive em programas de rádio, a maioria dos jovens, não todos, as perguntas hoje que são feitas são estas. Pode beber? Posso beber? Parece que há Antigamente era, como faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Qual o melhor dom? E Paulo está falando aqui, não faça isso, mas enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso é muito importante. Busque o melhor dom, busque o batismo, busque a palavra, busque ser cheio de Deus. Faça tudo quanto Jesus disser, quando algo faltar, e Jesus, ele traz o novo, Jesus, ele transforma, e o nosso Deus,
ele continua intervindo no luto ou na festa, e João está indicando que todos os sinais de Jesus, a qual o próprio João registrou, inspirado pelo Espírito Santo, é para apontar a divindade de Jesus Cristo. Sempre mostrar que Jesus é Filho de Deus. Podemos concluir? Conclusão? Claro, conclusão. Leia, pastor Wesley. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus em Caná. Isso aqui ficou em branco rapidamente. Por que nós estamos sempre... Você vai lembrar disso? Precisa. Nós falamos na introdução. É verdade. Vale a pena. Mas... Foi o primeiro milagre de Jesus? Nós respeitamos comentaristas. Claro, com certeza. Inclusive, não é uma questão de vida ou morte. Eu vou perder a salvação. Não é isso. Não perderá. Não são pilares doutrinários da fé. Mas vamos pensar cronologicamente falando. Em Caná da Galileia, a Bíblia está clara. Jesus tem discípulos. E apareceu com eles na festa. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando está chamando Pedro e André, seu irmão, antes ainda de chamar os filhos de Zebedeu, qual seja, Tiago e João, Jesus Cristo opera um milagre ali, da pesca maravilhosa. Lucas 5. Lucas 5, ele opera um milagre. Então, antes do milagre da multiplicação, que Jesus já aparece, ele chamou Pedro, ele chamou André, seu irmão, ele chamou Tiago, chamou João. Então, e lá naquele contexto, ele já havia operado um milagre. Então, depois disso, com os seus discípulos, ele vem a Caná. Então, seria por conta disso, o primeiro milagre em Caná da Galileia, mas Jesus Cristo... Então, contudo, o que nós temos em mente é que João 2 é o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, Perfeito. Ali ao norte de Nazaré, mas não o primeiro milagre do ministério de Jesus, que possivelmente aí é Lucas 5. Sim, registrado. Se o professor quiser colocar isso em sala de aula, mas sempre deixe claro aos alunos, existem comentaristas que acreditam que não, que este milagre. Mas se pensar um pouco, vale a pena entender Lucas 5, a chamada na pesca milagrosa dos discípulos, e Jesus aparece em João 2, nas bodas de Caná, com os discípulos. Então, logicamente, entende-se Lucas 5, um milagre que ocorre antes de João 2, que é o primeiro milagre em Caná da Galileia. Isso fica bem transparente aqui. Claro, né? Com certeza. Então, seguindo aqui a leitura, estamos a respeito do primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, como sinal da sua divindade. João 20 e 31. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é o Cristo, João 1,41, agora tinham a oportunidade de vê-lo. Aí, o próprio texto ratifica isso que nós falamos. Agora tem a oportunidade de vê-lo, manifestando a sua glória como unigênito do Pai. Conservemos firme a nossa fé e esperança nesse Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Sabe para os irmãos que querem saber mais sobre o unigênito, foi tratado isso em aulas anteriores, sobre a glória e sobre também verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que é o pressuposto da cristandade, 100% homem e 100% Deus. Se algum aluno disser, e aquele milagre que Jesus ele ressuscitou um passarinho? E aquele milagre que um homem amaldiçoou Jesus e morreu? E aquele milagre que Jesus amaldiçoou um homem e ele também morreu? Isto são em livros apócrifos, e a palavra apócrifo é oculto. São livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Os apócrifos trouxeram aí lendas, coisas que não aconteceram. O primeiro milagre de Jesus ou é em João 2 ou em Lucas 5. Nós ficamos em Lucas 5 e João 2, o primeiro milagre em Caná da Galileia. Perfeito. Pastor Juliano, siga o canal do Pastor Juliano. Também siga o meu canal. Pastor Wesley. Pastor Wesley José. Siga lá estudos e o acompanhamento aí da revista da Escola Bíblica Dominical. Partimos aí para um tempo de crescimento e sempre estaremos aqui comentando as lições bíblicas. Deixando bem claro o que o senhor falou na última gravação da última aula, nós não estamos aqui interessados em seguidores. Não, irmãos em Cristo e crescimento. Cristo para um tempo de crescimento aí. Glória a Deus. Juntos. Amém?
Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.